Olá a todos. Eu sempre começo as minhas falas desejando uma boa tarde a todos os vereadores e vereadoras e a todas as pessoas que assistem à sessão da Câmara, mas acho que hoje, nem desejando uma boa tarde, nós teremos uma boa tarde. Nós estamos começando uma sessão numa Câmara Municipal sitiada. Há poucos minutos, eu estava na porta da Câmara Municipal e a Polícia Militar começou a jogar bomba nos professores que estão na Avenida Rio Branco para apreender o carro de som e impedir a realização da Assembleia dos Profissionais da Educação. E ainda insiste em dizer que nós vivemos no regime democrático. Na verdade, a democracia no Brasil ainda é um projeto, ainda é um sonho, ainda é algo a ser conquistado. Agora, eu fico muito feliz quando eu ligo no RJTV da Rede Globo e percebo como nós temos um prefeito democrático e aberto ao diálogo. Mais uma vez, ele apareceu nos telejornais dizendo que está disposto ao diálogo. Inclusive, ontem, nós estávamos fazendo uma reunião com deputados estaduais, deputados federais, a OAB Nacional, a OAB Estadual, aqui no auditório da Câmara, e como nós vimos na RJTV o prefeito dizer que está aberto ao diálogo, nós imediatamente enviamos uma carta ao prefeito pedindo que ele nos recebesse para dialogar. E aí, qual foi a nossa surpresa? O prefeito se recusou a dialogar com os vereadores, deputados estaduais, federais e com a AB. Parece que o prefeito só sabe dialogar, só aceita dialogar com aqueles que concordam com ele, com aqueles que querem agradá-lo. E foi assim, durante 4 anos e meio, o prefeito do Rio de Janeiro e a secretária de Educação se recusaram a receber os profissionais da educação e audiência. Durante 4 anos e meio, não aceitaram nenhuma reivindicação do CEP para recebê-los em audiência. Somente após a primeira greve da rede municipal, em 19 anos, é que o prefeito, que gosta de dialogar, e a secretária, finalmente aceitaram receber o sindicato. Os profissionais da educação, em função desses encontros, aceitaram suspender a greve em negociações que incluíam o envio para a Câmara Municipal de um plano de carreira a ser construído junto com o CEP. O acordo que levou à suspensão da greve dizia que o Poder Executivo ia reunir uma comissão que incluía o sindicato para elaborar a proposta a ser enviada a essa casa. E no acordo, a proposta previa um plano de carreira que garantisse a paridade entre inativos e ativos, a progressão por tempo de serviço, as gratificações por qualificação e a carreira unificada de profissional da educação. A Prefeitura enviou a mensagem à Câmara sem conversar com o sindicato e sem cumprir as premissas combinadas. Os profissionais da educação, em função disso, de um plano que exclui mais de 90% da categoria, uma assembleia com 6.000 professores decidiu por unanimidade. Todas as outras assembleias, antes do plano ser enviado para essa casa, teve polêmica se ia ter greve ou não. Tinha professores votando contra a greve. Aprovaram por unanimidade. A primeira conquista do prefeito Eduardo Paes ao enviar esse plano para essa casa foi conseguir uma greve por unanimidade. Não houve nenhuma abstenção na votação da retomada da greve. Aí, qual é a primeira resposta dessa casa?
nós fazemos uma reunião do CEP com vereadores. No início dessa reunião, eu tive esperanças, em função do discurso do vereador professor Washington, do vereador Chiquinho Brazão, que apelaram pelo diálogo, que defenderam a retirada da urgência do plano. Eu imaginava que a gente fosse começar a trilhar o caminho da negociação e do diálogo. Mas, infelizmente, o líder do governo, vereador Guaraná, encerrou a reunião sendo taxativo, dizendo que a prefeitura não retiraria o plano, nem retiraria a urgência. E aí, os vereadores dessa casa, os vereadores da base do governo, ao invés de devolverem o problema para o executivo, começam a fazer manobras escusas. Fizeram uma falsa reunião de comissões na segunda-feira da semana passada. Uma reunião que primeiro é publicada no Diário Oficial, que começou depois das 18 horas. Aí o vereador Jefferson Moura questiona que nesse horário teria que ter sido convocado. Nem ele, nem o vereador Raimon, nem o vereador Leonel Brizola foram convocados. E depois o Diário Oficial muda o horário da reunião. Diz que a reunião aconteceu 14h30, no horário em que estava tendo a reunião com o CEP. Uma falsificação grosseira, inclusive. Grosseira. Uma reunião falsa. Uma reunião que não aconteceu e que já foi suspensa pela Justiça. Aí o governo começa a se reunir com a base. Prepara emendas. Tira a base do plenário. O prefeito diz que o local da discussão é a Câmara Municipal, mas as sessões da semana passada, de terça e de quarta-feira, não foram impedidas de acontecer pelos profissionais da educação. Eles impediram de acontecer a sessão de quinta-feira. As sessões de terça e de quarta-feira foram impedidas pelo prefeito e pela sua base, que foram se reunir sem convocar a oposição, sem convocar os profissionais da educação, para portas fechadas preparar as suas emendas, que foram publicadas ontem. Ontem essas emendas foram publicadas. Um processo, como diz o prefeito, muito democrático e com bastante diálogo. Diante de tanta intransigência da parte do governo, os profissionais da educação ocuparam o plenário dessa casa, reivindicando mais uma vez que fosse reaberto o diálogo. O que eu acho mais incrível é que em julho desse ano, um governo e uma base tão preocupados com a urgência de aprovar esse plano nesse momento, em julho, o prefeito e a base diziam que era impossível existir um plano de cargos e salários. O sindicato pediu que o plano fosse entregue em 30 dias, mas que fosse discutido, o acordo é que ele fosse debatido com a categoria. E agora o prefeito, com a maior cara de pau do mundo, vai para a televisão dizer que o sindicato não quer dialogar, que ele dialogou, que a urgência foi reivindicação do sindicato. A urgência foi reivindicação do sindicato, mas com debate e com a participação do sindicato na formulação do plano. Ontem, aliás, na sexta-feira, senhor presidente, eu preciso esclarecer uma coisa. O senhor declarou aos jornais que na sexta-feira não houve audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, porque os manifestantes que aqui estavam não permitiram. Mas isso não é a realidade. A Comissão de Direitos Humanos negociou com os manifestantes e os manifestantes aceitaram que a audiência pública acontecesse no plenário. Eles aceitaram. Por que Vossa Excelência não realizou? Oi? Por que Vossa Excelência não realizou? Porque a informação que eu recebia dos funcionários dessa casa é que a Câmara estava fechada e que a sessão não poderia acontecer. Essa era a informação que foi chegada. A informação que foi trazida a nós... Uma parte, senhor vereador. Eu recebi essa ordem, senhor presidente, eu pedi uma parte a ele. Eu recebi essa ordem também, que foi da presidência que cancelou, inclusive fechou a casa, os elevadores fechados, a casa e principalmente os funcionários liberados. Essa que chegou no meu gabinete.
Então, senhor presidente, dado toda essa situação, eu acho que a gente não tem a menor condição de realizar qualquer sessão no dia de hoje. A gente está rasgando a lei orgânica do município, vereador Renato Cinco, no artigo 61, que é votação secreta, porque isso aqui é uma votação secreta, não tem povo. A população está lá fora, levando bala de borracha e gás lacrimogênio, porque está sendo impedida de entrar. Eu, senhor presidente, junto com o vereador Reimo, tivemos que pular o muro da grade para poder chegar até aqui. Eu abandonei meu veículo na Senador Dantas, porque eu não conseguia chegar. Eu demorei 45 minutos até ter uma informação decente, de onde poderia entrar. Eu não recebi comunicado nenhum de que aconteceria isso. A imprensa recebeu algum comunicado que teria esse fechamento das ruas? A população também não recebeu. Então, senhor presidente, olha, em nome da democracia que nos custou caro, em nome dessa democracia, em nome da Constituição, em respeito, olha isso, senhor presidente, acabamos de escutar mais uma bomba lá fora. Vai acontecer um massacre. Em nome da liberdade, da democracia, senhor presidente, eu lhe peço, não é esse vereador, é um cidadão, é um ser humano fazendo esse pedido. Adie essa sessão, por favor. Senhor presidente, para concluir, eu gostaria, em primeiro lugar, de reforçar o apelo do vereador Leonel Brizola. Não há nenhuma condição dessa sessão acontecer. Essa sessão ela é ilegal se ela ocorrer, porque o acesso a essa casa não está garantido, nem aos funcionários da casa. O chefe de gabinete do vereador Leomar Coelho teve que brigar para conseguir passar pelo cordão de isolamento. O vereador Leonel Brizola acabou de dizer que teve que pular as grades. O vereador e o vereador Raimundo tiveram que pular as grades que cercam a Câmara para poder entrar. Eu não fui informado também sobre o acesso, fiquei mais de meia hora perambulando de entrada em entrada, e ninguém me informava qual era a entrada, de fato. Eu faço esse apelo, que essa sessão de hoje seja suspensa, e digo mais, a reunião de ontem das comissões também foi uma reunião ilegal. A reunião de ontem das comissões feriu o artigo 79 do regimento dessa casa, que diz: as reuniões das comissões serão públicas. E a reunião de ontem das comissões aconteceu com acesso dessa casa fechado a todos aqueles que não fossem vereadores e que não fossem funcionários da casa. Nem mesmo a imprensa teve acesso ao dia de ontem. Então, pela legalidade, a reunião das comissões de ontem tem que ser anulada e a sessão de hoje tem que ser suspensa. E, por favor, senhores vereadores, coloque a mão na consciência. Vocês acham que é correto um plano de carreira que, para ser aprovado, precisa transformar essa cidade numa praça de guerra? A própria necessidade da utilização desse aparato todo de repressão contra profissionais da educação, contra os professores. Alguém aqui, em sã consciência, acredita que nós vamos democraticamente aprovar qualquer coisa enquanto as pessoas estão recebendo bomba e borrachada exatamente nesse momento, a poucos metros de nós? Por favor, senhores vereadores, não levem essa casa ao suicídio político.